qual é a ideia deste nosso projeto? É criar, de alguma maneira, ferramentas para os grupos, os chefes e os escuteiros tenham acesso a alguma informação que não está disponível neste momento. A lacuna, há muita informação sobre nós, sobre bandeiras, sobre pistas, sobre sinais, sobre muita informação, mas sobre as pistas dos animais em si e da biodiversidade que muitas vezes nos rodeia, não há muita informação no âmbito do escotismo. Então, nós criamos este projeto, ou estamos a começar a desenvolver, e a ideia daqui para a frente é irmos acrescentando mais valor à biodiversidade que nos rodeia e ao mesmo tempo sermos intervenientes nesse contexto. Projetos como as Cobras de Portugal passa muito porque podemos ou não tirar as dúvidas que tivemos neste momento e outras posteriores com quem sabe, porque nós não temos essa formação, e também podemos ajudar as Cobras de Portugal com os avistamentos e ajudar a registrar esses avistamentos. Ou seja, podemos ter aqui uma parceria engraçada e ao mesmo tempo muito útil para ajudarmos a biodiversidade a crescer e a sermos úteis também nesse contexto que é importante no escotismo. Nós temos, como escoteiros, temos uma obrigação, uma dedicação pela natureza grande. Portanto, é um habitat que nós estamos permanentemente em atividade e é importante para nós conhecer o que nos rodeia e conhecer bem, porque nós só podemos ajudar a conservação e, particularmente, neste caso, as cobras, se conhecermos o que é que estamos a ver, o que é que aconteceu com aquela cobra, o que é que vimos aquela pele, o que é que está ali aquele animal. Portanto, e partimos deste princípio, convidamos a Davina, que nos vai fazer uma pequena apresentação e vai-nos responder a uma série de questões que nos foram chegando. Porquê as cobras? O que é que nós começamos aqui pelas cobras? Porque todos os anos acontece isto. Aparece sempre uma série de notícias que diz uma pessoa foi mordida por uma víbora, uma pessoa está no hospital, uma pessoa teve um problema grave, teve uma perna inchada. O que é que isto faz? Faz que muitas vezes os pais dos escoteiros tenham algum problema com os acampamentos. Eles vão acampar para um sítio que houve alguém que foi mordido. O que é que vai acontecer à noite? E se alguém for mordido, o que é que acontece? O que é que a Fazenal aqui tenta ajudar os escoteiros? É ter respostas para isso. Ou seja, nós queremos que o pai, quando tenha uma dúvida e se aproxime de um dirigente, ele saiba perfeitamente o que é que pode responder e o que é que pode ou não pode fazer. Mais que isso, é importante também para os escoteiros saberem que o dirigente, que o chefe que está à frente deles, sabe o que é uma cobra e o que é que se passa com uma cobra. O que é que o projeto que nós temos pode ser importante em muitos âmbitos escotistas? Porquê? Toda a base do projeto tem a ver com a biodiversidade. Ou seja, nós queremos que o escoteiro, não só quando vai acampar, tenha o fogo de conselho, tenha as provas, consiga interagir com os outros escoteiros, mas acima de tudo também consiga olhar para o que o rodeia, para a biodiversidade que está à volta dele e se aperceba que pode ter uma atitude positiva na conservação e na identificação do que está à volta dele. Isto não é só no campo, pode ser no jardim ao lado da sede, no parque onde normalmente vão fazer algumas atividades, ou seja, a biodiversidade está em todo lado e é útil os escoteiros terem um caráter positivo na observação. Ok. Para isto é preciso saber detectar e identificar. Nós, ao longo de uma série de palestras, vamos contatar pessoas que sabem identificar e detectar a biodiversidade, neste caso as cobras, para nos ajudar a ter como é que podemos detectar uma cobra e identificar o que é que estamos a ver. Dentro do possível, claro. Tenho a noção que muitas delas são muito parecidas, são compridas e rastejam pelo chão. A seguir, nós queremos também criar uma série de ferramentas para ajudar todos os escoteiros no seu progresso pessoal. Ou seja, ao mesmo tempo que estamos a observar um animal, podemos registrar numa carta fotográfica, podemos fazer um caderno de campo, ou seja, há uma série de provas, de atitudes e de conceitos que nós queremos inserir que podem ser muito úteis para o crescimento do escoteiro em si. Ou seja, não é só estar a olhar para um pássaro, ok, nós podemos registá-lo numa carta, saber onde é que ele estava, podemos fazer um desenho da ave que estamos a ver, ou da cobra, por exemplo, e depois, finalmente, isto tudo, nós podemos ter uma atitude super positiva em partilhar essa informação para os grupos de trabalho que estão nessas áreas. Ou seja, aqui no caso das Cobras de Portugal, eles têm uma plataforma online onde registram os avistamentos. Se um grupo de escoteiros faz uma saída de campo e detecta uma cobra, mesmo que não tenha a certeza do que é, que seja aproximada, pode partilhar informação diretamente no portal da Cobras de Portugal ou pode partilhar connosco, que nós depois passamos para a Davina, ou vice-versa, não há problema nenhum.
Mas o que é importante é sentirmos e passar essa informação aos mais novos, que é muito importante nós conseguimos aceder à informação e depois passá-la para o sítio correto. Ou seja, eu vi a cobra, vi aqui e agora vou colocar neste sítio, com fotografias ainda melhor. Portanto, é uma ou seja, todo o projeto anda à volta disto. Ou seja, nós vamos arranjar ferramentas que sejam boas para detectar, identificar, que ajudem os escuteiros no seu progresso e ao mesmo tempo ajudar de alguma forma a conservar a biodiversidade. Quanto mais nós conhecemos, mais melhor podemos ajudar a conservar. Agora, o rastreamento é uma das coisas que hoje em dia está muito afastada do escotismo, ou seja, nós fazemos imensas coisas, temos imensas atividades, somos muito bons naquilo que fazemos, os cadernos de progresso estão muito bem feitos, só que desde o início, desde o escotismo para rapazes, logo do início, no primeiro acampamento experimental, houve uma tarde inteira dedicada a detectar e observação de animais e de rastros. Hoje em dia nós pouco fazemos isso, mas queremos ajudar a que isso volte a ser uma atividade lúdica e interessante para os escuteiros. Ou seja, nós temos aqui alguns exemplos. O rastreamento de cobras não é uma coisa muito fácil. Ou seja, não é como um javali que a gente sabe que ela ao final do dia vai beber água. A cobra tem uns comportamentos que não são muito lineares. Pois a Davina há de explicar isso melhor na minha área. Mas, por exemplo, nós sabemos que o que encontramos muitas vezes no campo ou são as cobras mortas, infelizmente, ou são as mudas de pele delas. E isso é muito interessante, porque mesmo através das mudas nós podemos ter imensa informação. Podemos ter o tamanho da cobra, podemos ter o habitat onde ela estava. É muita informação que nós podemos passar para um caderno de campo, de observação. Tudo isso pode ser um crescimento todos os dias, ou seja, cada saída de campo pode ser uma novidade. Os rastros que nós conseguimos encontrar. Acho que foi um gol de Portugal, peço desculpa, porque os meus vizinhos estão a fazer uma barulheira. Peço desculpa a interrupção. Sim, senhor, foi o segundo penalti do Ronaldo. Muito bem. Os rastros das cobras, também aprendi isso recentemente. Cá em Portugal são todos lineares e mais ou menos, isto são fotografias tiradas da internet, eu não sou especialista, mas de qualquer maneira o que nós encontramos muito facilmente são estes trilhos direitos. Obviamente que o terreno tem que ser arioso, tem que ter alguma consistência mole, que os rastros podem ficar visíveis, não é como um coelho ou um cão ou uma raposa que mete uma pegada numa poça. Aqui não, a cobra passa por um terreno que seja mole, arioso e fica lá estes rastrozinhos. De qualquer maneira, numa caminhada, num raid, nós cruzarmos com estes rastros, se não estivermos atentos não os vamos ver. Mas faz parte de muitos dos nossos jogos, sei lá, o jogo do Kim, nós temos de estar sempre atentos e muito dedicados ao poder da observação. E isto é mais uma virtude. Agora, o que é que acontece muitas vezes com as cobras? As pessoas têm uma tendência terrível quando vêem uma cobra para tentar agarrar. Muitas das vezes tem a ver com ok, eu consigo agarrar, não tenho medo. Isso é completamente errado, não tem lógica nenhuma e muito menos connosco, os escuteiros. Ou seja, as cobras estão no habitat delas, nós se interagimos porque estamos a utilizar o mesmo habitat naquele momento, devemos manter a calma, obviamente, e devemos deixar a cobra seguir o seu caminho. De forma nenhuma devemos tentar agarrar, porque mesmo tendo algumas noções de identificação, nunca saberemos se a nossa cobra é ou não venenosa, mas mesmo que tenhamos essa noção, interagir com a cobra não é de forma nenhuma um bom comportamento com uma pessoa que está preocupada com a biodiversidade. O que é que se existe realmente a tentação, ou há um bando ou uma patrulha que é mesmo ver uma cobra, o melhor é recorrer aos sítios onde as podemos ver com segurança, onde estão pessoas que nos podem ajudar a explicar e sim marcar uma atividade que até pode ter alguma utilidade também. Eu marquei aqui alguns sítios, os centros de interpretação, os centros de recuperação animal, muitas vezes também têm cobras. Há muitas pessoas que têm cobras em casa, particulares, têm reptilários, que também podemos chegar ao contato com elas para uma atividade. O zoo tem um reptilário bastante bom, não são com as nossas cobras, mas dá para ter uma noção de que é uma cobra. E ao longo de todo o Portugal há uma série de lojas que são especializadas em animais exóticos. O que é que acontece? Vocês não vão levar um bando de lobitos lá para dentro da loja num sábado à tarde, que eles não vão gostar, mas muito facilmente conseguem falar com um proprietário de uma loja que tenha cobras para marcar uma visita com os miúdos e é também muito interessante. Todas estas atitudes são muito melhores que tentar no mato agarrar uma cobra e a coisa correr mal, ou mesmo que corra bem, interagir de uma forma negativa no meio ambiente. Agora vou deixar com quem sabe e quem percebe mesmo disto, que é a Davina, que percebe e nos vai explicar muito melhor.
Até já. É tudo teu. A emissão é tua, Davina. Força. Obrigada. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz que 27 pessoas, não, 26, porque acho que eu estou incluído nos 27, 26 pessoas decidiram vir participar nesta atividade para aprender mais sobre estes animais, e perceberem melhor como identificar as espécies, como interagir com elas. Portanto, novamente, muito obrigada por esta oportunidade. Eu vou então falar aqui sobre os nossos peixinhos. Foi-me dada uma lista de perguntas às quais eu vou responder, e depois vou falar um pouco sobre as espécies mais comuns cá em Portugal, de modo a que vocês possam pelo menos conhecer essas e saberem identificá-las e o que fazer caso as vejam. Portanto, eu vou só aqui fazer a partilha do meu ecrã. Vocês conseguem ver? Pelo menos confirmem isso, se faz favor. Sim, sim. Sim? Ok, obrigada. Então é assim. As cobritas de Portugal, nós temos 10 espécies cá, das quais 2 são consideradas perigosas, mas na totalidade 4 é que são venenosas. Portanto, das 10, 4 são venenosas, e dessas 4, 2 são consideradas perigosas. O que é que eu quero falar, o que é que eu quero dizer exatamente com perigoso? É simples. São espécies que têm a capacidade de nos injetar veneno e que têm algum impacto na nossa saúde, portanto seria de uma certa forma necessário recorrer à assistência médica. Não é perigoso porque nos vão perseguir, porque nos vão atacar, não, são simplesmente caso aconteça o acidente de nos morderem, é algo que se deve levar a sério. É nesse contexto que é considerado perigoso. Geralmente é considerado uma serpente muito perigosa quando o veneno é extremamente potente ou quando elas têm uma atitude um pouco mais agressiva, mas não é o caso das nossas espécies. As 2 víboras em Portugal têm um veneno relativamente fraco, mas mesmo assim, sempre procurar ajuda médica. Em relação às perguntas, vou já diretamente às perguntas. Portanto, como eu tinha dito, foi-me facultada uma listazinha de perguntas, e aqui está uma das mais comuns, que é: qual a diferença entre cobra e serpente? Eu vou dizer nenhuma, porque vou pegar em português, na verdadeiro significado da palavra portuguesa cobra e serpente, ambas são sinónimos. O problema é que agora começou um pouco a moda de querer separar serpente de cobra, mas a nível científico, se querem que os entendidos gostam mais de usar a palavra serpente, mas honestamente não existe nenhum documento oficial que dite que cobra queira dizer algo específico que não serpente. Portanto, na realidade é um sinónimo. A origem da palavra é simplesmente diferente. Portanto, são 2 palavras com o mesmo significado. Mas pronto, se tivermos que fazer a vontade aos biólogos, o pessoal usa mais serpente. Mas mesmo assim é o que eu digo, eu já virei a internet ao contrário, não há nenhum documento científico que diga que cobra signifique algo diferente de serpente. Portanto, para já, até eu descobrir isso e até alguém me conseguir indicar isso, cobra e serpente é a mesma coisa. Existem pessoas que dizem: não, Portugal tem cobras e víboras, e eu depois pergunto-lhes qual é que é o significado então de cobra, para se estar a dizer que Portugal tem cobras e víboras, e geralmente indicam que cobra quer dizer colubrídeo, que é são espécies que estão dentro de uma família específica de serpentes, mas depois por essa lógica não funciona, porque nós temos outra família de serpentes
e então nesse caso Portugal não tem só víboras e cobras, tem víboras, cobras e lamprofídeos, e nós só aqui já conseguimos ver que não é nada prático usar esta definição que separe as duas coisas. Portanto, para já, a palavra cobra é como a palavra inglesa snake, quer dizer serpente, quer dizer todos os bichos que... tudo o que cai dentro da categoria de serpente é uma cobra. Portanto, para já é assim. Existem cobras com pernas ou são lagartos compridos? Aqui nesta fotografia vocês têm o exemplo do furapastos, que é um lagartinho com um corpo muito, muito, muito comprido e que tem pernas. Portanto, na atualidade não existem cobras com pernas. E eu estou a dizer na atualidade porque há milhões e milhões e milhões de anos atrás haviam, de facto, espécies de cobras com pernas muito pequenas, mas que, entretanto, a evolução eliminou isso. Portanto, na atualidade não há cobras com pernas, apesar do furapastos ter um nome comum também, para além de furapastos, também ser chamado de cobra de pernas tridáctila, o que, pronto, é um nome comum, mas não quer dizer que seja, na realidade, uma cobra. Davina, desculpa, sim. Esta espécie é em Portugal? Sim. O furapasto, sim. Ok. Já agora, se tiverem dúvidas, por favor, estejam à vontade para interromper. Mas todas as cobras são perigosas? Não. Neste caso, temos aqui nesta imagem uma víbora cornuda. Elas não são todas perigosas, há espécies perfeitamente inofensivas. Aliás, até há pessoas que têm cobras dentro de casa como animais de estimação e não apresentam perigo nenhum aos humanos. Aliás, até são de tal forma inofensivas que até nem sequer existe registros de doenças transmitidas pela mordedura de uma cobra, enquanto que isso já se conta com isso através da mordedura de uma data de outros animais considerados fofinhos, como esquilos, como gatos, cães, uma grande tendência para serem potenciais transmissores de doenças. No entanto, as cobras não fazem isso. Portanto, não são todas perigosas. Aliás, se não estou em erro, das 3.500 espécies de serpentes que existem no mundo, pouco mais de 200 são perigosas. Portanto, são poucas. Ora, qual é o habitat das cobras venenosas? Qualquer um, em Portugal. Eu vou agora referir-me a Portugal especificamente. Portanto, é qualquer um. A víbora encontra-se em virtualmente qualquer sítio. Pode-se encontrar numa zona de floresta, numa serra, numa praia, em campo, em zonas agrícolas, em zonas secas, como no Algarve e em Évora. Portanto, elas encontram-se em qualquer lado. A ideia de que as víboras só existem nas serras está muito errado. Por exemplo, este último caso de mordedura de víbora cornuda em Constança, foi dito que não é normal haver aquela espécie naquela zona. Não, isso está errado. Elas existem em qualquer lado do país. E há registros em Constança, sim. As cobras andam à noite, ou são ativas à noite, sim. Tanto durante o dia como de noite, dependendo da temperatura. As noites têm que ser tendencialmente quentes para que elas estejam ativas durante a noite. Mas é perfeitamente possível e viável encontrá-las à noite, qualquer uma das espécies. Ora, se as cobras atacam, eu diria mais elas defendem-se. Elas não tendem a atacar alguém só porque lhes apetece. Geralmente elas tendem a fazer a mordedura, elas tendem a morder ou a defender-se quando se sentem encurraladas ou quando foram pegadas ou pisadas. Elas não são animais simpáticos, são animais selvagens. Não vale a pena eu estar a dizer, não, coitadinhas, elas são umas fofas.
elas são animais selvagens e não vão gostar de ser pegadas. Se se sentirem encurraladas, elas farão tudo para nos afugentar. Existe um pouco a ideia de que elas atiram-se às pessoas e podem fazer isso, mas geralmente é numa situação, geralmente não, é praticamente sempre numa situação em que ela acha que nós estamos demasiado perto. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, vocês estão a caminhar junto a um muro e mesmo junto ao muro está uma cobra que não tem sítio para onde fugir. Existe há indivíduos que tendem a fingir que nos vão atacar, portanto, atiram-se na nossa direção para depois nós afastarmos e darmos espaço para ela fugir. É muito típico, até há vídeos na internet de serpentes a vir em direção à pessoa e depois a pessoa afasta-se com medo e no momento em que a pessoa afasta-se ela simplesmente toma outra direção completamente diferente. Portanto, ela simplesmente fez aquela postura de ataque para nós sairmos e darmos-lhe espaço para ela fugir. Agora, posso é dizer, a boa notícia aqui em Portugal, a víbora tende a não fazer isso praticamente nunca. As outras é que fazem um bocadinho mais isso, quando se sentem assustadas, mas é sempre numa situação de estarem encurraladas. Se ela tem outro sítio para fugir, um buraco para se esconder ou qualquer coisa, ela vai antes por esse lado e não vai para cima da gente. Portanto, é mais as cobras defendem-se. Ora, se as cobras podem entrar na tenda à procura de abrigo, sim, sim, sem dúvida, podem. Porque na tenda há refúgio para ela. As serpentes procuram, existem espécies que procuram a sua comida, não ficam simplesmente quietas num sítio à espera. Portanto, elas andam por vários sítios à procura da possibilidade de encontrar alimento ou abrigo, e as tendas são um excelente local para se abrigarem. Portanto, é perfeitamente normal elas procurarem comida ou abrigo nas tendas. Portanto, sim. Se entrar uma cobra na tenda ou na sede, o que devemos fazer? Temos aqui na imagem um agente da GNR que foi recolher uma cobra de escada num galinheiro. Portanto, existem várias soluções para esta situação. Chamar a GNR para eles virem buscar o animal, especialmente se for na sede. Na tenda, não sei se a GNR há de fazer esse trabalho. Mas se a GNR não estiver disponível, se os agentes não estiverem disponíveis por alguma razão, não sei que razão, mas podem estar ocupados com outra coisa ou então não estão disponíveis naquele dia. Uma das coisas que vocês podem fazer é, por exemplo, varrer com uma vassoura, varrer a cobra para fora do edifício, para fora da tenda. Se quiserem, podem entrar em contacto diretamente com a gente, mandar fotografias. Nós somos bastante rápidos a responder às pessoas. O que podem fazer é mandar fotografias e nós identificamos imediatamente qual é que é a serpente, para saber se vocês podem estar descansados ou não. E mais o quê? Já agora, se quiserem, até eu aconselho, eu não vou falar aqui muito ao detalhe, mas se quiserem, vão ao nosso canal no YouTube e se puderem subscrever, agradecia-me muito. Vão ao nosso canal de YouTube e está lá um vídeo a dizer o que fazer caso encontremos uma cobra. É um vídeo assim com um título parecido. E podem usar as dicas que lá estão para saber lidar com elas. Portanto, seria o que eu aconselhava a fazer. É que existem várias maneiras. Metê-las dentro de uma caixa, varrê-las para fora de casa. A sério, as soluções vão depender muito das condições em que as coisas estão. É verdade que as cobras procuram calor na fogueira ou se podem entrar no saco de cama para se aquecerem. É assim, há serpentes no mundo que conseguem detectar calor, portanto, verem calor. Elas têm uns, como é que se chama? Elas têm
Sensores, sim, exato. Tem uns sensores que conseguem criar uma imagem térmica do mundo que as rodeia, o que é muito semelhante àquilo que seriam as câmaras térmicas, e essas claramente, se virem calor e precisarem de se aquecer, muito provavelmente irão ter à fogueira ou ao saco de cama para se aquecerem. No entanto, as nossas não têm essa capacidade, mas, obviamente, sentem, se estiverem a passar perto do acampamento e passarem perto de um sítio onde notam, sentem como nós, que está mais quentinho, é provável que elas fiquem lá. Agora, não é necessariamente elas verem o fogo e vão lá ter. Não, é como calha. Lá está, é como nós entrarmos num quarto e dizemos: aqui está mais frio, vou antes para a sala que está um pouco mais quente. Portanto, é o mero acaso dela descobrir que está mais quente naquela zona e decida ficar por ali. Portanto, não é necessariamente acender uma fogueira e as cobras vêm todas a correr para vocês, mas se calhar uma andar ali por perto e a perceber-se que está mais quentinho, é provável que ela precise do calor, é provável que ela opte por se aproximar e ficar perto de vocês. Ora, as cobras bebem leite, se sim, podem entrar no acampamento para isso, e é um não redondo. Isto é um mito, esta ideia de que as cobras sentem-se atraídas pelo leite. É um mito que é perpetuado já há séculos, literalmente. A origem, existem imensas razões para a origem deste mito, mas as cobras não bebem leite, não se sentem atraídas pelo leite. Agora, há uma coisa que eu posso dizer. Uma cobra que esteja desesperada com sede e tiver acesso a leite, ela vai beber, mas não é pelo leite, é pela água. Portanto, ter água ou leite é a mesma coisa, uma cobra com sede vai querer beber, ok? Mas não é aquela coisa do ela sentiu o cheiro do leite no ar e vai ter com o leite. Todas aquelas ideias que os nossos avós e antepassados nos transmitiram, de que elas bebem leite e mamam o leite das vacas, isso tudo é uma redonda mentira. Especialmente a parte do mamar. E eu vou dizer porquê. Porque as cobras não têm mecanismo, não têm músculos na boca para conseguir mamar. Isso é algo exclusivo dos mamíferos. Os répteis não têm essa capacidade. Especialmente porque os répteis não têm uma língua, nem um palato que consigam fazer o vácuo para criar sucção. Elas não têm o céu da boca como nós temos, não têm a língua, nem têm os músculos que conseguem puxar o leite. Portanto, elas anatomicamente não conseguem mamar. É como estar a dizer 1 mais 1 igual a 3. É uma mentira, não dá, não há volta a dar. Aí quem disse que viu estava a alucinar ou está a imaginar. Elas não mamam, não conseguem fazê-lo. Em relação ao leite em si, tiro um frasco de leite perdido no meio do nada. Elas não se sentem atraídas pelo leite. Ok? Se uma cobra venenosa morder a sua língua, pode morrer. Eu nunca ouvi falar de cobras a morderem a própria língua, mas as cobras são imunes, parcialmente imunes ao seu próprio veneno. No entanto, porque elas têm anticorpos para isso, no entanto, se ela meter uma dose muito grande de veneno em si mesma, não tem anticorpos suficientes para proteger. Portanto, o veneno, de uma certa forma, faz efeito a ela, mas ela tem uma certa imunidade ao seu próprio veneno. Já agora, se vocês estiverem a questionar, mas ela come, portanto, envenena o rato, por exemplo, e engole e o veneno não lhe faz nada. O veneno das cobras não faz efeito através do trato digestivo, faz apenas efeito pelo sistema circulatório. Portanto, nós próprios podíamos beber veneno de cobra que não nos faria mal. Agora, pelo o sistema circulatório, aí sim, é onde o veneno é ativo.
Ora, qual é a razão pela qual as cobras mudam de pele? Isto, por acaso, é uma característica muito engraçada nelas. Elas fazem isto porque a pele delas não consegue acompanhar o crescimento do corpo. Portanto, as cobras, ao contrário de nós, têm uma pele que tem um tamanho fixo. E, portanto, quando elas crescem mais do que a sua própria pele, elas têm que tirar aquela pele velha fora e para poderem terem a nova que está pronta para a nova fase de crescimento. Também há outras razões, saúde, por exemplo, uma cobra que seja ferida e tende a mudar de pele mais vezes de modo a que aquela ferida consiga sarar. Também existem outras razões que podem induzir a mudança de pele, como outros fatores de saúde internos, não necessariamente externos. Mas o principal mesmo é o crescimento, e é por isso que os juvenis crescem, mudam de pele muitas vezes, enquanto que os adultos mudam de pele 3 vezes por ano, se tanto. Ora, o que comem, muita coisa. Elas comem de tudo, menos vegetais. Portanto, elas comem peixes, ratos, coelhos, aves, insetos, anfíbios, de tudo. Portanto, elas alimentam-se de tudo. Há espécies que são extremamente específicas, como é o caso da cobra papa-ovos de África, mas depois há outras espécies que o que vier à rede é peixe, como é o caso da nossa cobra rateira, que come outras cobras, come ratos, come coelhos, come aves, come tudo. Ela come de tudo. Ora, as cobras põem ovos, sim. Mas também temos outras que são ovovivíparas, portanto elas dão à luz. Mas não é um sistema igual ao nosso, ao dos mamíferos, simplesmente em vez delas porem os ovos e eles incubarem fora do corpo da fêmea, neste caso os ovos ficam dentro do corpo da fêmea e quando estão prontos para nascer, ela põe eles cá para fora e aí vão eles nascer. No fundo, parece que elas estão a pôr saquinhos para fora. Se vocês alguma vez procurarem vídeos, têm as cobritas a saírem de saquinhos e depois, no fundo, é o ovo, é o invólucro do ovo, só que não tem uma casca dura. E elas depois rebentam esse compartimento e saem, vão à vida delas. Ora, se as cobras atacam outras espécies diferentes, sim, por várias razões. Pode ser disputa entre machos, por exemplo, disputas territoriais, e isto já responde a uma pergunta que é se elas têm território. Depois também existem cobras que alimentam-se de outras. Temos aqui o exemplo de uma cobra-rei californiana a alimentar-se de uma cascavel. Uma das grandes especialidades dela é alimentar-se de cascavéis. E aqui está o exemplo também, já agora, de uma serpente, de uma espécie que é imune ao veneno da cascavel. E ela, no entanto, não tem veneno. Quando uma cobra venenosa morde, ela pode morrer como as abelhas? Não. A abelha... O problema da abelha é que o ferrão dela fica preso à nossa pele e quando a abelha tenta fugir, aquilo arranca e o ferrão fica em nós e no fundo causa um ferimento grave na abelha, matando-a. No caso das cobras não é o caso. Elas podem morder quantas vezes elas quiserem, que não vão morrer por isso. Se formos mordidos por uma cobra venenosa, ficamos com 2 marcas dos dentes. Sim, se ela morder bem, mas não é necessariamente, não é uma razão suficientemente válida para identificar se vocês foram mordidos por uma cobra venenosa ou não, porque às vezes ela pode só acertar com um dente, ou basta um arranhão, e já é o suficiente para ela injetar o veneno. Portanto, as 2 marcas é mais quando ela dá mesmo uma dentada bem feita. No entanto, pode ser só um arranhão que já basta.
Portanto, não ficamos necessariamente com as duas marcas dos dentes na nossa pele. Ora, as cobras veem ou ouvem melhor? Como nos detectam? Bem, depende das espécies. Há espécies que têm uma visão muito boa. Cobra rateira, o exemplo de uma, tem uma serpente com uma visão muito bem desenvolvida. Mas há outras espécies que não têm uma visão assim lá muito bem desenvolvida e baseiam-se noutros sentidos. Em relação aos ouvidos, elas não têm ouvido externo, portanto elas não ouvem propriamente bem. No entanto, como elas estão sempre constantemente no chão, as vibrações do chão são bastante perceptíveis e elas conseguem ouvir as vibrações com o ouvido interno e detectam-nos muitas vezes pela vibração. No entanto, também nos conseguem detectar com a visão, depende mesmo muito da espécie. A cobra rateira, sem dúvida nenhuma, detecta-nos muito pela visão, enquanto que outras espécies provavelmente vão se basear mais nas vibrações do chão. Se as cobras vivem no mato, por que é que vêm para as nossas casas? As razões são imensas. Mas excluindo as razões, como é o caso da perda de habitat e principalmente a perda de habitat, uma das razões principais é as nossas casas estão cheias de oportunidade para elas se alimentarem. Muitas oportunidades. Aliás, onde há mais humanos, tende a haver mais cobras. Portanto, porquê? Porque nós estamos, para onde a gente vai, a gente faz lixo como se não houvesse amanhã e isso atrai uma grande quantidade de outros animais. Por exemplo, como os ratos, esses são é o exemplo mais clássico, mas outros animais, como as aves também, como os pombos, os pardais, que parece que dependem muito da nossa presença, isso tudo é uma grande oportunidade para as cobras se alimentarem. E então elas aproveitam e andam por perto de nós. Se formos mordidos por uma cobra venenosa, o que devemos fazer? E o que fazer se formos mordidos por uma não venenosa? Ora bem, vou falar sobre a perspectiva de Portugal, ok? Portugal e Europa, em geral. Felizmente, as nossas espécies não são perigosíssimas, o veneno é relativamente fraco, mas devemos sempre procurar ajuda. O primeiro caso, portanto, os primeiros socorros. Eu vou dizer mais o que é que não se deve fazer do que o que é que se deve fazer. O que se não deve fazer é garrotes. Não se deve fazer garrotes. Porque arrisca-se a se perder a mão, o braço, e o veneno não é forte o suficiente para nos causar, como é que eu ia dizer? É que eu entendo a lógica de eu prefiro perder a mão ou o braço que a vida, e isso é perfeitamente viável, mas é viável para casos mais extremos em que não temos acesso a médicos assim muito cedo, caso o veneno da serpente seja incrivelmente tóxico. Em Portugal não é necessário fazer isso. Não chupar o veneno, porque primeiro o veneno entrou no nosso sistema circulatório que ele já está a espalhar à velocidade da luz. Nós não conseguimos chupar o veneno fora. E depois, mesmo que conseguíssemos, há um problema. Nós tendemos a ter sempre umas feridas aqui e ali na boca, e se a gente se põe a chupar o veneno e entra veneno pelas feridas que temos na boca, então aí pioramos a situação muito. Porque o veneno na cara aí já é muito grave. O veneno na mão e no braço, safa-se. Portanto, tendo em conta que estas duas coisas não se devem fazer... Para além disso, em vez de um envenenado, ficamos com dois, não é? Exato. Assim, se for outra pessoa a chupar o veneno. Já agora, houve outra vez um golo ou quê? Que isso estava aí um ruído. Estava muito barulho aí. São os vizinhos barulhentos, porque o jogo está mesmo a acabar. Aparentemente vamos ficar empatados. Oh, que chatice. Enfim, é melhor do que perder.
E agora, onde é que eu ia mais? Portanto, e não tomar aspirina. É muito provável que uma pessoa esteja cheia de dores, mas não se deve tomar aspirina, não se deve tomar Benuron. Não se deve tomar aspirina porque a aspirina tende a liquidificar o sangue, e o veneno da víbora é do tipo de veneno que liquidifica o sangue. Portanto, e isso não, o veneno da nossa víbora desfaz as veias e nós não queremos o sangue a espalhar-se por aí. Depois, se o Benuron tende a ter uma carga um pouco pesada no fígado e o nosso fígado vai ter que processar este veneno o mais depressa possível, nós não queremos que o desgraçado do fígado fique sobrecarregado com mais um tóxico em cima. Portanto, é aguentar um pouco as dores. Nos hospitais, eles fazem as coisas alternativas todas que fazem para ajudar. Portanto, não fazer garrote, não chupar sangue, não fazer cortes, não tomar aspirina nem Benuron. E, por fim, arrancar tudo fora que é apertado. Relógios, anéis, se vocês estiverem com calças muito apertadas, fora com as calças, ou rasguem a perna da calça fora. Portanto, não constranger o sangue, não se deve. Depois, beber muita, muita, muita água. E quando eu digo muita água, é estupidamente muita água. Se tiverem que meter logo 1,5 litro de água, 2 litros no sistema, metam o máximo de água possível, porque isso vai ajudar a que os rins consigam mandar expulsar fora o máximo de veneno possível. Vai ajudar muito o corpo, está bem? Pronto, isso. E depois, obviamente, procurar ajuda médica imediatamente. Não se deve ficar à espera. Depois, se formos mordidos por uma cobra não venenosa, desinfetem. Só em caso de. Se tiverem algum medo, vão ao hospital só para confirmar que está tudo bem, tudo direitinho. Mas se vocês tiverem certeza absoluta, absoluta que não é venenosa, basta desinfetar, lavar a ferida e mais nada. Se as cobras têm território, sim, há espécies que têm território, já há outras que não. Varia muito consoante a espécie. As nossas víboras têm território, cobra-rateira tem território, mas já há uma data de outras espécies que não têm problema nenhum em partilhar a mesma área com outros membros da mesma espécie. Varia muito. Podemos afastar as cobras com sal? Não. O sal não faz absolutamente efeito nenhum nelas, portanto, não. Eu suponho que isto do sal seja eficiente, por exemplo, para as lesmas, porque as lesmas, se metem-se em cima do sal, aquilo vai-lhes fazer muito mal, mas no caso das cobras não faz-lhes absolutamente nada. O que devo fazer se encontrar uma cobra morta? Tem que avisar alguém? Não tem que avisar ninguém, mas se quiserem tirar uma fotografia, enviar a nós, ou então registar no Biodiversity for All, como já foi referido no início, seria ótimo porque é pena que está morta, mas sempre é um registro e pode ser um registro novo para uma espécie específica. Então, a nível de perguntas, eu já terminei. E é só perguntar se vocês têm alguma dúvida, assim, antes de eu passar à próxima. Não? Ok. É bom que está tudo. Ou é boa notícia ou é má notícia. Ou é ninguém percebeu nada, ou então foi tudo muito bem explicado. Tens Então, uma pergunta no chat. ai, no chat. Desculpa lá, Delfina. Sim, chat. Ups. Ora bem, então no chat. No ritual de acasalamento. Pois isto. Como funciona o ritual? Ok. Ok, sim. Então, se viram, é assim, depende também. Há espécies que uma fêmea recebe muitos machos ao mesmo tempo e eles todos estão ali meio a disputar pela atenção da fêmea. Portanto,
Mesmo recentemente eu encontrei cobra d'água de colar, 10 indivíduos, uma fêmea, 9 machos, todos ao molho, e estavam ali os machos a tentar acasalar com a fêmea, só um é que vai conseguir, mas existe isso. Mas geralmente isso acontece quando existe uma população relativamente grande num certo local. Se não houver uma grande população, geralmente é só um macho e uma fêmea que ficam juntos. E espera aí, o Nelson Bento está a dizer sim, existe. Não sei a que referes, Nelson, desculpa. Sim, se existem muitas, ok. Sim. Se a população for muito grande, tendem a juntar-se em grandes números para o acasalamento. Mas também existem disputas de machos pela fêmea. E é muito comum encontrarem-se fotos de cobras à luta. As pessoas pensam que estão a acasalar, mas na realidade são dois machos à luta um com o outro, em que estão assim enrolados basicamente ali a decidir quem que vai ganhar. Nunca há feridos nem mortes nessas situações, mas parece que é um teste à força. O macho que for mais forte é o macho que ganha. Honestamente, como é que eles decidem? É entre eles. Geralmente um acaba por se ir embora e quem ficou para trás é o vencedor. Mas não é muito óbvio exatamente, enquanto que há outros animais que um macho sai todo ferido, a sangrar. No caso das cobras não acontece isso, mas claramente uma decide ir embora. Se as cobras fazem buracos para colocar ovos, existem espécies que o fazem. Em Portugal não. Em Portugal, geralmente, as nossas espécies desalojam o dono. Portanto, comem o dono do buraco e ficam lá. Portanto, basicamente, as nossas são preguiçosas. Sara Milreu, sim, as víboras regeneram os dentes em caso de dano ou perda. Todas as cobras fazem isso. Elas não têm os dentes como os nossos. Sempre que cai um, é substituído imediatamente por outro. Imediatamente. Cresce um novo, não é? Não substitui imediatamente. Pronto. Acho que já respondi a todos, então eu vou entrar agora, só vou falar das espécies e como distinguir as espécies, as víboras, das. Não sei. Não, pode acontecer. Assim, elas comem. Ok. Ok. Eu só estou a ler o que está no chat, a nível de nomes. Ora bem, então é assim, estes três animais que vocês estão a ver agora não são cobras, dois são lagartos e um é um anfisbénio. Anfisbénio é um grupo completamente diferente de répteis, que não são serpentes. Portanto, nós no canto superior esquerdo temos que agora deu uma branca. O licranço, xiça. Temos o licranço, que muitas vezes as pessoas dizem que é super perigoso, muito venenoso. Não, são inofensivos. Depois, aí embaixo, temos o furapastos, que foi aquele que eu falei logo no início. E aqui no canto superior direito temos então a cobra cega, que é um anfisbénio e não uma cobra, ok? O que é que faz isto ser um anfisbénio? A estrutura óssea é um pouco diferente, especialmente na zona do crânio. E outras características fazem dele não ser uma cobra, mas é principalmente as mandíbulas, têm um crânio completamente diferente das serpentes, portanto encontra-se num grupo diferente. Então como é que a gente vai distinguir em Portugal, uma cobra venenosa, ou uma serpente venenosa, como quiserem, de uma serpente inofensiva? Antes de dizer exatamente o que é, eu queria que vocês tirassem para fora da vossa cabeça a ideia de que é no formato da cabeça. Que o formato da cabeça é o que faz distinguir as espécies. Existe aquela ideia de que cobra com cabeça triangular é perigosa. Mentira, porque aqui estão 3 espécies com cabeça triangular e são inofensivas. Especialmente estas duas aqui do lado, que são a cobra d'água de colar e a cobra d'água viperina. Todas as serpentes, quando se sentem ameaçadas, todas das nossas serpentes que se sentem ameaçadas, sem exceção, ficam com a cabeça achatada e com aspecto triangular,
a ideia é parecerem-se maiores e perigosas. A ideia que elas têm foi o que a evolução fez a elas, a ideia era parecerem-se maiores, mais ameaçadoras e que isso metia medo aos predadores. Mas, no entanto, não é a maneira ideal para identificá-las, porque depois temos uma data de animais inofensivos que depois toda a gente pensa que são perigosos. Na realidade, em Portugal, a maneira mais eficiente de distinguir é se tem a pupila vertical ou não. Olha, as cobras, atenção, isto é para Portugal. Não é para se aplicar em África, não é para se aplicar no Brasil, não é para se aplicar nos Estados Unidos. Isto é para Portugal. Também aplica-se a Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, etc. Uma data de países europeus, se não forem todos. Mas, falando em Portugal, uma cobra ou uma serpente que tenha os olhos com a pupila vertical é uma víbora. Uma serpente com a pupila redonda, e estas são muito fáceis de se ver. A víbora às vezes é pequenina e uma pessoa não repara, mas estas outras são super fáceis de se ver. Tem uma pupila redondinha, trata-se de uma serpente inofensiva. Também outra forma de ver é pela cabeça, mas não pelo formato da cabeça. As víboras têm as escamas da cabeça muito fragmentadas, enquanto que as escamas da cabeça das outras serpentes são menos fragmentadas e parece que têm umas placas enormes no topo da cabeça. Estão todos a acompanhar? Perceberam? Fixe. Excelente. Excelente. Boa. Então, agora, é assim, é claro que eu vou dizer uma coisa. Toda a gente diz na brincadeira assim, no calor do momento, eu nem reparo se tem olhos com pupila vertical ou pupila redonda. Mas eu digo sempre a mesma coisa. Se não repararam, é porque ela já foi embora. Agora, naqueles momentos em que ela está enfiada num canto e vocês conseguem a ver bem, conseguem tirar uma foto, aí vocês conseguem ver os olhos muito bem. Portanto, é uma boa técnica em situações em que estamos muito próximo da cobra. Portanto, dá para reparar. Então, especialmente as pessoas quando têm acesso a esta informação já ficam atentos e vão reparar da próxima vez. Eu vou então mostrar a víbora cornuda, que é a mais comum, não é a serpente mais comum, mas é a víbora mais comum em Portugal. Existe em Portugal inteiro. É um animal pequeno, portanto, é uma forma de vocês anularem logo se é uma víbora ou não. É se vocês virem uma cobra com 1,5 m, 1,20 m, 2 metros, já não é víbora. É um animal pequeno, gorducho. Elas são, portanto, há víboras que só têm 15 centímetros, no entanto, são tão gordinhas quanto uma cobra de 50 centímetros. Portanto, são animais curtitos e gordinhos. E depois tem este zigue-zague no dorso, muito, muito bem desenhado. Ok? Podem ser cinzentas, podem ser cor de areia, podem ser castanhas, como é o caso desta. Esta é uma fêmea grande, esta é um adulto bem grande. Se virem, tem um zigue-zague bem definido no dorso. É grossa, ela era capaz de ter os 60 centímetros, era um bichinho generoso também. Ela era bastante grossa, ela parecia prenha, é por isso que também estava assim muito gorda. Estava na cozinha de uma senhora. E tem os olhos com a pupila vertical. Reparem ali, pupila vertical e o famoso corno que lhe dá o nome de víbora cornuda. Portanto, recapitulando, zigue-zague no dorso, ou um padrão muito semelhante a zigue-zague, são pequenas, crescem o máximo de 70 centímetros e são animais assim gorduchos e grossos. Agora, a cobra de escada é uma cobra muito fácil de identificar porque tem esta cor assim, tipo caramelo,
às vezes podem ser um pouco cinzentas, às vezes assim mais acinzentadas, outras vezes podem ser assim um amarelo areia. Mas tem estas duas linhas escuras, são linhas finas, escuras, mesmo no dorso, nas costas. E crescem até um tamanho de 1,60 m, às vezes um pouco mais, e têm os olhos muito escuros. O que lhe dá o nome de cobra de escada é, na realidade, quando elas são bebés, elas têm um padrão muito semelhante a uma escada no dorso. Portanto, em vez de serem assim como um adulto, tem uma escadinha desenhada nas costas. Olho escuro, amarelas, com aspecto muito tigrado e tem o tal padrão no dorso. Ok? Está tudo a acompanhar? Sim. Pronto. Então, cobra rateira. Esta é a nossa maior cobra. Tem 2,30 m, pode atingir 2,30 m. São bastante grandes, são muito grossas. Quando elas são deste tamanho, elas são muito grossas. É aquela coisa que às vezes o pessoal diz, era da grossura do meu pulso, assim, ser um homem a dizer assim, é a grossura do meu pulso, até é bem capaz de estar a dizer a verdade, porque elas são mesmo muito grossas. E são bastante grandes. Elas são venenosas, mas, coisa muito importante, elas são venenosas, mas têm um veneno muito fraco. Muito fraco. E o dente que inocula o veneno não é como a das víboras, que está na parte da frente, mas sim está na parte de trás da boca. E o canal de veneno não está muito bem desenvolvido. E como consequência, quando ela morde, aquilo não tende a sair logo. Portanto, é muito pouco provável que uma cobra rateira nos consiga injetar veneno só com uma mordedura assim rápida. Geralmente elas precisam de ficar presas, agarradas a nós, para conseguir nos envenenar. Ora bem, elas têm a cabeça verde. Quando eles são machos, tendem a ter a cabeça verde, corpo depois escuro. As fêmeas são um pouco mais pardas e as crias são assim parecidas com a fêmea, mas um pouco mais contrastantes. Depois temos a cobra de ferradura. São também relativamente grandes e pretas. E temos, portanto, os juvenis têm estas manchas assim redondas no dorso, enquanto que os adultos têm as manchas redondas, mas desaparecem muito no fundo. Já agora, eu vou só pedir uma pequena coisa. Eu vou só pedir para que eu me ausente por 3 minutinhos, porque eu estou aqui só um pouco... Preciso só de me ausentar por 3 minutinhos. Pode ser? Desculpem lá, eu peço imensa desculpa. Claro, claro. À vontade. Desculpem. Então, e quem é que tem uma animação preparada para estes momentos em que não há nada para fazer? Não. Vamos cantar. Vocês viram que chefe Sara. a cobra anterior era a cobra hemorroida? Chefe Sara, tenho a certeza que tu consegues inventar aí uma atividade. Olha, a Maria Teresa tem câmara. Parece que cada vez é mais difícil fazer avistamentos, quer dizer, eu que normalmente ando no campo, nas minhas caminhadas em várias zonas, é raríssimo cada vez mais. Tens que experimentar nas zonas urbanas. Olha, ainda outro dia até partilhei essa notícia com o Carlos. Se calhar pode ser havia isso. No Facebook do Montijo, daqueles Facebooks locais, grupos locais do Facebook, uma senhora a queixar-se imenso de uma cobra que a assustava todos os dias quando ela atravessava a ponte não sei de quê. Nós até pensámos em partilhar o link com ela. O que eu acho que acontece é que cada vez há mais pessoas no campo, ou seja, são as pessoas das bicicletas, é os cachorros, e então as cobras têm tendência a se refugiar. Mas também eu acho que quem está atento e quem sai a horas mais cedo ou horas mais tardias consegue ver muitos mais animais, e no caso das cobras também. É preciso alguma atenção e fugir dos caminhos habituais, porque hoje em dia há muita utilização do espaço rural, por assim dizer, e então os animais estão mais atentos.
Eu vi uma há O 3 semanas. Gonçalo está aqui. Ai, desculpa, Nelson, diz. Nelson, força. Eu vi uma há 3 semanas, não sei qual é que foi, talvez fosse uma rateira, mas não tenho a certeza. Então não sabes? Agora já estás, agora já deves Não, saber. não, aí não sei. Né? As outras sempre foi dia. Esta foi quase, já era de noite. Eu tenho quase certeza que era, mas não tenho a certeza absoluta, porque era de noite, estava escuro e eu não consegui ver padrão nenhum, via cor, vi uns 50 centímetros, mas foi isso que estavas a falar. Foi já uma hora que, pronto, ali passa muita gente a fazer caminhadas e tudo mais, mas àquela hora já não há ninguém, já estava de noite e a cobra àquela hora saiu. Num sítio que dia nunca lá vi cobra nenhuma, mas também encontra-se muito, é perto de zonas urbanas e perto de ribeiros e cursos de água, aí encontram-se mais. É aí que eu Sim, normalmente... Desculpa, Nelson. Acontece bastante é a utilização do espaço. Há muita poluição humana no território. E há pessoas por todo lado. E há muitas pessoas com cães. E as cobras são muito sensíveis. Ou seja, como ela disse, elas sentem as vibrações e fogem. Eu, normalmente, quando faço caminhadas, se sair muito mais cedo, eu vejo 3 vezes mais animais. Porque depois começa a haver muitas pessoas e é mais difícil. Por outro lado, acontece muito, no caso das cobras, elas estarem a vir para perto das habitações ou para os espaços rurais, onde há agricultura ou a cevada, que depois vai haver, por exemplo, ratos, e então cria-se um ambiente propício para elas. E então é mais fácil, como ela disse, ver cobras. E ela já me tinha dito que quando vai para as saídas de campo, vê sempre muito mais cobras perto das habitações que longe das habitações. Porque elas vão à procura da comida. Sim, tem lógica. É aquela zona que eu estou a falar de que vi lá várias cobras rateiras, é muito perto da Quinta do Conde. Exatamente. Tem um curso de água e tem lá muitos roedores naquela zona. Portanto, há ali muito alimento para ratos e ratazanas. Portanto, ali é um sítio bom para isso. E é onde eu vi mais. Já vi cobras de Serra da Rábida, mas foi uma coisa das raras. Eu acho que foi essa cobra de ferradura, pelo que eu estive a ver, e era um juvenil. E uma coisa aconteceu ver, mas não é comum. Agora aqui sim. Olha, temos aqui uma pergunta no chat do Gonçalo 2801, está a perguntar se podemos partilhar estas identificações de várias espécies de cobras. Este webinar que estamos a ter aqui hoje vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, no canal da Fraternal Escotista de Portugal, portanto podem rever sempre que queiram. E certamente que também algumas destas coisinhas vão fazer parte do nosso manual do escoteiro rastreador, certo, Carlos? E é isso mesmo, em parte sim, mas vamos também fazer, dividir um bocado por fascículos inicialmente, que vamos fazer um próprio só para as cobras, porque estou a ver que há aqui muita informação que podemos fazer. Super interessante. Exato, e podemos começar já a partilhar isso digital. A Davina de certeza que nos vai ajudar, que ela é super prestável e super entendida do assunto, e podemos aproveitar esta informação e este input e então arrancar com isso e partilhar com os grupos, porque tem aqui as perguntas que nos foram feitas. Tem algumas que são bastante interessantes e que ajudam bastante os dirigentes a falar com os pais e com as próprias crianças. Um dirigente que diga a uma criança logo, não, aquilo não tem problema nenhum, que é uma cobra de ferradura. É completamente diferente dizer, cuidado, está ali uma cobra. Porque quando as pessoas ouvem uma cobra, vão associar logo a uma cobra venenosa. E aquela história da cobra ou da víbora morder a própria língua, eu acho que foi um bocadinho das telenovelas. Eu lembro-me de ver uma telenovela qualquer quando eu era pequena, em que se dizia isso até relativamente às sogras, que a sogra devia morder a própria língua. Portanto, deve ser um bocadinho daí que vem. Não, as cobras por si já têm uma malpata ancestral, não é? Transportam o mal com elas, desde sempre que a gente ouve dizer que as cobras são peçonhentas, que as cobras quando entram dentro de água deixam o veneno na pedra, e então isso tudo transformou as cobras como mal vistas em relação aos humanos, e a primeira coisa que fazem as pessoas é pegar-lhe com uma enxada em cima e cortar-lhes a cabeça. Portanto, isto é super interessante e para nós preservarmos este património natural e guardarmos, e faz parte. Alguém está a ir embora? Obrigado, Nuno. Faz parte da nossa responsabilidade enquanto escuteiros passar estas mensagens. Acho que a Davina já veio. Sim, eu já aqui estou. Okay. Só que vocês estavam aí a falar tão bem que eu estava-vos a deixar a expressar, não há mal nenhum. Este pessoal entretém-se de alguma forma sempre, não te preocupes. Já agora, eu pareceu-me ter visto a pergunta se para isto está disponível. Se vocês quiserem, podem ir à vontade à página do Cobras de Portugal no Facebook. Tem lá logo no início da página o primeiro álbum, é exatamente estas imagens de identificação
Portanto, vocês estejam à vontade para partilhar, para fazer download. Isto é livre, é para vocês, para uso de toda a gente. A ideia deste projeto é chegar a toda a gente. Portanto, estejam perfeitamente à vontade, está bem? Desculpem lá aquela ausência súbita. De que maneira for, eu vou então só repetir aqui melhor a cobra de ferradura, porque eu reparei que tive que acelerar um pouco. Eu vou... Portanto, recapitulando, já falei da víbora cornuda, portanto, com o zigue-zague muito bem desenhado, olhinhos com pupila vertical e o corno na ponta do nariz. Temos a cobra de escada, com esta, é bastante única e muito fácil de identificar esta cobra quando ela é adulta, e depois quando é juvenil parece que tem uma escada nas costas. E depois temos a cobra rateira, que é quando é um macho, tem cabeça verde e o resto do corpo escuro. Quando é uma fêmea tende a ter esta cor assim mais pardazinha, e o juvenil tem esta cor mais viva, tal e qual como a fêmea, mas um pouco mais viva a cor. Agora, falando da cobra de ferradura, temos... Então, são aquelas que muitas vezes as pessoas dizem: vi uma cobra completamente preta, excluindo a víbora negra do Jerez, que essa é outra espécie de víbora, mas que só existe mesmo no extremo norte do país. A cobra de ferradura é uma das nossas cobras que pode ser descrita como preta, mas isso é mais quando as pessoas as veem assim muito de relance. Porque quando ela está calminha e quieta, as pessoas depois conseguem reparar nestes outros detalhes todos, como as pintas clarinhas que ela tem nos flancos, como ela tem aqui na cabeça um pouco de laranja, etc, etc. Ela chama-se cobra de ferradura, não é porque ela morda, mas sim porque ela tem uma ferradura desenhada ali na parte de cima da cabeça. Se vocês virem, parece que tem uma ferradura de cavalo no topo da cabeça. O juvenil, quando é bebezito, no fundo é uma versão dos pais, mas não é escuro, é assim clarinho, com as tais manchas arredondadas ou tipo losango no dorso. Outra cobrita muito comum é a cobra de água de colar. Ela tem este aspecto bastante uniforme, às vezes tem riscas pretas no dorso, mas o que lhe dá o nome de cobra de colar é quando é juvenil, tem um colarzinho muito bem definido na zona do pescoço. Por fim, outra espécie muito comum também, que é a cobra d'água viperina, isto ao pé dos rios, ao pé de charcos, é muito comum vê-la. Tem este aspecto, ela tem o nome de cobra d'água viperina, porquê? Porque ela também tem um zigue-zague desenhado no dorso, mas não tem um zigue-zague tão bem feitinho como a da víbora. Não é tão grossa quanto a víbora. E depois, perdão, enganei-me, não é tão grossa quanto a víbora, porque se vocês repararem, ela tem um comprimento maior, ela é mais comprida do que o grosso, a proporção é diferente. E depois tem uma coisa, a pupila com os olhinhos assim redonditos, a pupila redonda. E depois, o que faz ela também não ser víbora é que muitas vezes tendencialmente ela é esverdeada e as víboras não são verdes, e também tem estas pintas brancas dentro de pintas mais escuras. E atenção, é só uma filazinha no flanco de pintas clarinhas dentro de pintas escuras. Novamente, só uma fila, não é como aqui a cobra rateira também tem pintas brancas dentro de pintas escuras, mas no entanto, se vocês virem, é uma fila aqui, outra fila ali e tem às vezes uma terceira fila aqui em cima. Portanto, são várias pintas pelo flanco, enquanto que a cobra d'água viperina tem mais especificamente uma só fila de pintazinhas amarelas dentro de uma pinta mais escura. E estas são as 6 cobras mais comuns em Portugal. Se vocês quiserem mais informação, as restantes 4 são espécies que não se vêem com tanta frequência, e a víbora do Jerez é muito semelhante à víbora cornuda, cai na mesma regra dos olhos com a pupila vertical. E depois, também muito importante, a víbora do Jerez como algumas das víboras são completamente pretas,
100% pretas, mas são pequeninas e só existem mesmo lá naquela zona do país. Se vocês quiserem nos seguir no Cobras de Portugal, no Facebook ou no YouTube, se subscreverem no YouTube, ficaríamos muito gratos, porque já sabem como é que funciona o YouTube. Quanto mais subscritores, melhor para o canal, e isso era muito bom. Eu já coloquei aqui no chat o vosso canal do YouTube e também a vossa página do Facebook, por isso procurem, guardem e gostem já. Eu já fiz isso. Dina, sim. As duas cobras d'água só vivem neste habitat aquático? Não. O nome cobra d'água é principalmente porque elas são avistadas muito mais vezes na água, porque lá ocorrem as presas que elas mais gostam, as rãs, os peixes, as salamandras. No entanto, é muito comum vê-las fora d'água, portanto elas não são dependentes da água como, por exemplo, uma rã ou um peixe, mas elas encontram-se em zonas de habitat úmido. Por exemplo, nas hortas é muito comum vê-las, porque nas hortas encontram-se os sapos e as salamandras e elas visitam então as hortas em busca desse alimento. Portanto, é normal vê-las fora d'água, perfeitamente normal. Simplesmente o nome comum indica que elas costumam ser vistas dentro d'água e sim, são animais que nadam muito bem e estão perfeitamente adaptados ao habitat aquático. Se tiverem mais dúvidas, estejam à vontade. Eu tenho. Eu tenho. Eu fiquei muito esclarecido e foi muito oportuno. Agradeço imenso, Davina, gostei muito mesmo. Obrigada. Uma série de mitos aqui que estavam na minha cabeça foram hoje destruídos, mas sobretudo faça uma moldura o que fazer, porque a gente percebeu o que não fazer, não fazer garrote, não dar aspirina, não aumentar a circulação sanguínea no sentido de quando há constrição de roupa e não sei o que, isso percebemos, mas o que fazer? Na dúvida, o que eu devo fazer? De facto eu não referi muito, porque aqui em Portugal praticamente é ir procurar logo assistência médica. Não há muito mais que se possa fazer. Portanto, forçar-nos a manter calmos para que o sangue não circule muito depressa, porque o veneno da nossa víbora faz duas coisas. Desfaz as veias e faz coágulos. Faz as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, nós não queremos coágulos a circular não queremos um veneno a espalhar-se para muito mais para lá do... eu sei que isto parece estranho, porque uma pessoa diz, então não queremos que o veneno se espalhe, mas não podemos fazer garrote. Portanto, o que acontece é, se fizermos garrote, o veneno fica muito preso no mesmo sítio e começa a destruir completamente. Claro. Exato. Mas se a gente também espalha demasiado o veneno, também pode vir a ter efeitos nefastos em outras partes do corpo. Portanto, é manter a calma, o sistema imunitário está a tratar do assunto, os rins estão a tratar do assunto, o fígado está a tratar do assunto, é por isso que o Benuron não é boa ideia de tomar. E depois é manter vamos imaginar que foi o braço, porque obviamente a perna teremos que andar, mas se for o braço, manter o membro o mais imóvel possível, para ele não andar para aí a abanicar. Não é para desinfetar também a ferida nem nada, porque desinfetar a ferida não vai fazer nada pelo assunto, e portanto caminhar para um ponto onde vocês consigam ter ajuda e ir imediatamente para o hospital. Não há muito mais que se possa fazer. No caso de outras, por exemplo, vamos imaginar que isto era África e vocês tinham sido mordidos por uma mamba negra, aí sim, eu diria garrote, imediatamente. Agora, porquê? Porque é um veneno neurotóxico. Não irá destruir o braço. Portanto, uma pessoa só irá ficar com o braço paralisado. Mas não vai ser paralisado para o resto da vida, é até o veneno depois desaparecer, perder o efeito. Mas para as nossas não há muito a fazer, é procurar logo ajuda, manter a calma,
caminhar com calma até um ponto onde se possa chamar a ambulância ou chamar alguém para nos dar boleia até o hospital e depois esperar lá que tratem da gente. Não é boa ideia conduzir também, mas se tiver que ser, sim. Estão aqui a perguntar se vale a pena tentar capturar a cobra, normalmente matando-a para identificar o veneno. Não, cá em Portugal é só as víboras e tal. Não há nada, não há mais nada a fazer. É assim, porque só temos duas, não há distinção muito específica entre as duas, os venenos são iguais, aliás, de tal forma que não existe antiveneno para as nossas víboras específico. É o antiveneno de uma víbora europeia. Portanto, para vocês terem noção, os venenos são tão parecidos que dá para usar o antiveneno que é produzido para anular outra veneno de víbora europeia, que se não estou em erro é a víbora áspide. Mas o matar, se quiserem tirem foto, o matar, eu não aconselho matar e não estou a fazer isto por coitadinho do bicho, é porque é perigoso. Porque ela vai estar, uma segunda mordedura de um animal que está zangado é péssimo. Aliás, vocês impressionam-se, aqui não há crianças a ver, pois não? Eu só queria ter a certeza disso, porque eu queria mostrar A criança mais nova que temos aqui, eu assumo responsabilidade por ela. Ok. Que eu vou mostrar um vídeo que pode fazer impressão, mas eu queria mostrar o porquê que não se deve matar as cobras e depois levá-las. Ora... Eu não vos digo o que eu tinha na minha sede do grupo 19. Tínhamos uma prateleira cheia de todas as que apanhavam, metidas dentro de álcool. Mas de cabeças? É uma grande vergonha. Não, a cobra inteira, cobras inteiras, na sala do clã, infelizmente. Agora olhando para trás, tínhamos lá um arsenal de cobras. Para os lobitos era o máximo, não é? Os lobitos ficavam lá. Pronto. Mas não o caminho não era aquele. Mas estamos a fazer juízes. Não, antes com os crânios encontrados de cabras e coisas do género, que também é bom. Estamos a fazer juízes para trás, não é bom, mas... Não, mas, Ricardo, a ideia de, por exemplo, recolher as peles das mudas... Sim. Isso sim. Isso mas essa cobra que também se estão a referir, não é o quê? Encontraram nas mortas? É que se estão a metê-las dentro do frasco porque elas já estavam mortas, não há mal nenhum. Não era bem. Ele agora não vai admitir. Não vou. Já foi há muito tempo, ele não se lembra. Não, mas voltando aqui ao nosso tema, as peles achadas e as próprias cobras mortas, pode ser pedagógico. Tendo em conta que não é necessário entregar em lado nenhum, pode-se retirar a pele e guardar na sede. É uma coisa engraçada. As peles que nós vamos encontrando que as cobras deixaram para trás são ótimas recordações de atividades e servem exatamente para os miúdos verem e falar-se do tema. Certo. Isso acho que é bastante interessante. Ora bem, eu só ia mostrar então o vídeo que eu queria. Temos que fechar os olhos? Não, é só porque é uma cobra decapitada. Era por isso que eu estava. Coitado. O vídeo agora está aqui parado. Espera aí. Pronto. Isto é Portugal? Não. Isto é uma cascavel. Isto foi no Brasil ou no México. Mas se vocês repararem, o que vai acontecer, e é por isso que eu desaconselho muito matar-se uma cobra, porque já vão ver aqui o disparate que vai acontecer. Ai pá, este vídeo está sempre a parar. Uma mãozinha ali a aproximar-se. Desculpem lá, que eu não... Pronto, viram? Sim.
Já depois de decapitada. Já Ela as ainda cobras se têm defendeu. muito. Sim. Já depois de decapitar. Parece quase que o bicho fez. Quase que parece que o bicho fez. Já estou a morrer, mas vens comigo. Isto é muito normal acontecer. E é por isso que não se deve matar cobras por venenosas, porque isto é peculiarmente perigoso. Porque depois a pessoa pega e ela pode virar-se ainda, estando ela morta, decapitada, como vem. Uma pessoa nunca iria imaginar que um animal decapitado ia conseguir fazer aquilo. E este homem está em grandes charilhos. Tendo em conta o sítio onde ele está metido, vai ser um problema para ele. E tendo em conta que cá em Portugal só temos uma vibra, duas, mas são idênticas, o veneno, se a pessoa estiver a entrar em choque e com dores, já sabe que é uma cobra venenosa, não vale a pena estar a matar a cobra, não tem lógica. Exatamente, sim, não vale a pena. E praticamente toda a gente tem telemóveis e afins, não vale a pena. Porque vamos imaginar que foram mordidos por uma cobra rateira. E que o veneno entrou no vosso sistema e está a fazer efeito. Não é o mesmo sintoma, porque o veneno da cobra rateira é neurotóxico e não afeta o sangue, portanto não vai ser a mesma coisa, vocês vão sentir dormência na mão, vai ser uma coisa completamente diferente. Eu já estive sob o efeito da cobra rateira, do veneno da cobra rateira, e passou ao fim de algumas horas. Agora, o veneno da víbora não, é extremamente doloroso, vai inchar muito o braço, vai causar hemorragias, é muito fácil a identificação. Davina, diz-me uma coisa só, a cobra rateira é aquela que bufa quando está enervada connosco? Todas bufam, todas, eu ainda não encontrei nenhuma que não faça isso. É que a rateira, talvez porque seja muito grande, faz muito barulho mesmo. Ela quando está enervada. Sim, a cobra rateira tem uma capacidade de som estupidamente alta. Eu uma vez tive um caso com uma e estava assustadíssimo, porque o barulho que ela fazia parecia um bicho do demónio. É verdade, elas têm essa capacidade, sim. Aqui no chat há mais algumas questões já agora. Para além da destruição das veias e coágulos, existem outros sintomas? Porque ainda agora a Davina estava a falar de tonturas, dormência. Sim, porque, portanto, a dormência e afins é mais causada pela cobra rateira, que tem veneno neurotóxico, mas de facto a víbora, por causa do efeito que o veneno está a ter e provavelmente porque tem depois impacto nos rins e tem impacto no fígado, uma das coisas que começa a causar é tontura, náuseas, pelo menos as pessoas que são vítimas da mordedura da víbora queixam-se de tonturas e náuseas. Mas já agora eu posso dizer que eu pedi a estatística de mordeduras de cobras em Portugal e todos os anos não, em 2017 foram registados 50, um pouco mais de 50, das quais 17 foram víboras. Ainda é muito. Ainda é bastante. Davina, uma pergunta importante. No caso das crianças, porque muitas vezes estamos no campo com as crianças, o veneno é pior para uma criança, pelo tamanho dela. É por causa do tamanho, sim. Exato. Outra pergunta que está aqui no chat é quanto tempo entre a mordedura e o aparecimento de danos irreversíveis? Muito. Um dano irreversível com as nossas cobras, muito tempo. Houve uma pessoa que perdeu o braço, mas ficou uma semana e não ia ao médico, porque pensava que aquilo ia passar eventualmente, mas depois perdeu o braço por causa disso. É o que eu digo, é um veneno muito fraco. Não há registros de morte. E portanto causa danos, mas não são nunca chegam a ser irreversíveis se forem... Assumindo que a pessoa tem um sistema imunitário normal, obviamente choques anafiláticos e coisas diferentes, isso é completamente diferente, mas lá está, uma pessoa pode ter um choque anafilático com uma abelha ou com ortigas, portanto isto varia muito de pessoa para pessoa. De organismo para organismo. Exatamente. Outra pergunta é se podemos comer os ovos das cobras. Não. Não, na volta são altamente nutritivos e gourmet. Não, eu vou dizer porquê. Vocês
Vocês querem comer cobras? A cobra mesmo, em si? Não é tipo um ovinho estrelado, não? Não, é que as cobras, ao contrário, os répteis, ao contrário das aves, quando põem os ovos já têm o embrião bastante desenvolvido lá dentro. Covid. Quase Portanto, prontos a não, nascer. exatamente, É tipo- portanto não é uma gema, não é uma gemazinha ali toda bonita, pronta para... E não. E é difícil encontrar ovos de cobra, não é assim uma coisa muito fácil. E o Zé está a perguntar quais são os maiores predadores de cobras em Portugal. Hum, São ui, mesmo os seres humanos, Agora provavelmente. ela, Zé não, elas tudo come cobras, tudo mata cobras. Porque as cobras, quando são bebés, são super inofensivas e frágeis. Melros comem, ah, corvos, gatos. Os gatos são um problema, já agora. Mas não é para as cobras só, é para a fauna toda. É. Mas isso é uma discussão completamente à parte. Louva a Deus, comem cobras. Tudo come cobras. Agora, se estivermos a pensar em cobras adultas, vamos imaginar víboras adultas, a cobra rateira adulta, já não é qualquer coisa que come uma cobra. Portanto, isso aí já fica mais restrita a animais mais específicos, como a águia cobreira, o manguço, o saca-rabos. Ahm, o lince também alimenta-se de cobras adultas e, claro, o humano. O humano é o dos piores. Portanto, yeah. Mas no mundo da cadeia alimentar, até chegar-se a adulto, praticamente tudo come cobras. Está aqui uma pergunta se existem cobras naturais dos Açores. Não, não. E acho que nem sequer há nenhuma registada que tivesse entrado por acidente. Pois. É que dizem aqui que apareceu uma notícia de uma cobra encontrada na ilha, deve ter sido alguém que levou. Olha, se puderem dar o link, eu agradecia muito, porque nós aqui no Cobras de Portugal estamos muito atentos à possibilidade de exóticas começarem a Pois, reproduzir-se em Portugal. pois. Portanto, se nos puderem dar o link, eu ficaria muito grata por essa notícia, está bem? Para Tá perceber bem. que cobra era, se foi uma fuga, se foi um abandono, porque assim, uma fuga é completamente diferente de um abandono. Porque acidentes acontecem, não é? E muitas vezes, se uma pessoa recuperar o animal, o dono quer ficar com ela outra vez. Portanto, porque nesse caso, não é? Temos os gatos, temos os cães, que esses também são um problema. A nível ambiental, se a gente pensar nisso. Portanto, fugas acontecem sempre. Agora, os abandonos é que são sempre mais problemáticos porque quer dizer que há alguém que não quer saber das consequências e está a largar propositadamente o animal no selvagem. Portanto, yeah. Há muitos registros de cobras avistamentos de cobras não naturais ao habitat. É assim, nós só registámos 3 o ano passado. Uma foi fuga, está com o dono outra vez. A outra foi fuga e era ilegal, mas não era uma espécie ilegal, mas era preciso registar a espécie. O dono também era um rapaz de 15 anos, ele nem devia saber dessas coisas. E portanto, essa está num zoo e outra foi adotada. Portanto, as 3 que foram registadas estão as 3 encaminhadas para as pessoas. Portanto, só registamos 3. Recentemente parece que encontraram num parque do Porto outra, mas para já está a ser tudo muito esporádico. Portanto, yeah. E aconselha os répteis como um animal doméstico? Eu não vou ser contra porque eu tenho. Portanto, eu sou a última pessoa a dizer algo contra. Agora, têm que estar chipados. Têm que estar registados. Têm que ser espécies legais, obviamente. Eu seria mais a favor de podermos ter as nossas espécies como animais de estimação, porque assim, se por alguma razão houver uma fuga ou houver abandonos, não é grave. Mas pronto, o ICN decidiu ao contrário, podemos ter exóticas, mas não as de cá. E como consequência,
existem muitos animais selvagens que não são de Portugal. No entanto, eu não sou contra, porque acho que é um bom animal de estimação se a pessoa tiver cuidado com elas e afins, e ajudam muito estes animais ajudam muito a que as pessoas fiquem mais habituadas e deixem de fazer tanto mal a elas. Portanto, eu não desaconselho, mas tem que ser gente muito responsável, como tudo. Claro. Davina, já colocaram aqui no chat o link da Cobra dos Açores. Até vou lá espreitar. Vou espreitar agora. É uma cobra do milho, ou é uma das sim. mais comuns. Pois. Acabou morta por... E havia também o link por mensagem para o Facebook das cobras. Ok. Davina, assim não se perde. uma última, eu gostava de pôr mais uma questão, porque há algum antídoto, algo que antídoto não é antídoto, que se possa levar para afugentar a cobra? Porque esta pergunta é um bocado idiota, mas pronto. Não, porque existem repelentes. E nas minhas caminhadas no Jerez, em adolescente, nós punhamos toucinho à volta das tendas, que era uma coisa que passava entre os grupos e que, pronto, a ideia seria afastar as víboras. Isso tem algum fundamento, ou o fundamento é nulo? É nulo. Pronto. É mais ou menos parecido com o sal. É igual ao sal, é igual a queimar pneus, é igual a usar naftalina, é igual a usar... Não, para além de que naftalina é perigosa para nós, portanto eu não aconselho naftalina. Não há assim nada para já que repela as cobras. Ok, não. Obrigado. Infelizmente para muita gente não há. E também infelizmente para não nós... ter as tendas bem fechadas. Nós alimentávamos os talhos, pronto, passávamos e comprar toucinho. Eu acho que isso foi um lobby das charcutarias ou afins. Bom, Davina, já vamos quase com 2 horas. É que isto dá sempre muita conversa. Foi muito, muito bom. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada pelo convite. Partilhando aqui no chat os links, portanto não deixem de seguir o YouTube e o Facebook das Cobras de Portugal e também de sensibilizar cada vez mais pessoas à nossa volta para que esta partilha de habitat não pode continuar a ser nociva para as cobras, para as serpentes, não podemos continuar a metê-las em fresquinhos porque elas fazem falta. Portanto, Ricardo, já levas este recado, esta mensagem. Claro que a gente sabe que havia práticas do passado que devemos evitá-las o mais possível, não é? Portanto, e obrigada a todos os participantes. Sem vocês isto não tinha acontecido. Seria só uma conversinha com a Davina e não teríamos tido o prazer de ter tantas caras. E vamos também, dentro deste âmbito do projeto Sempre à Coca, tentar desenvolver outras iniciativas com anfíbios e com outras espécies, com esta ideia de que saber reconhecer, saber rastrear animais só nos pode ajudar a protegê-los melhor. Portanto, não deixem também de participar. Está bem? Obrigada. Eu só queria pedir uma pequena coisinha. Se vocês importam-se que eu tire um screenshot a vocês todos para eu poder depois partilhar na página. Claro que não. Se alguém se importar, podem apagar a câmara. Quem claro não se importar... não. E assim que colocarmos também no nosso YouTube, podes partilhar à vontade também nas vossas páginas, quaisquer que sejam. Sim, senhora. Então, olha... Muito obrigada. Se quiserem também fazer assim. Aquele like. E pronto, já aparecemos todos. Olha, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu adoro sempre falar destas coisas. Se vocês quiserem ver mais atividades nossas, nós temos apresentações para as cobras todas de Portugal. Eu aqui nesta fiz um pouco mais resumida. E estejam à vontade para aparecerem, partilhem, façam like, subscribe. E muito obrigada mesmo. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado.